seriedade pontuais, e transparência. Antes dos problemas que significam um desafio para quem pretende ocupar o Palácio dos Bandeirantes, que é o como chegar lá. Eu gostaria de voltar um pouquinho em relação, inclusive, à sua condição como pré-candidato dentro do partido. O senhor falou uma coisa muito interessante do processo de mudança, da maneira de pensar na própria sociedade, que a questão da disputa de classes é algo que mudou o perfil completamente. O senhor disse todos querem a mesma coisa. E eu confesso que aí eu pensei numa questão pontual em que não é exatamente assim. Nós fizemos muito recentemente aqui uma em questão sobre a redução da jornada de trabalho de 44 para 40 horas, exatamente na ocasião em que, através do senhor, a Fiesp se manifestou contrária a esse pleito das centrais sindicais agora, entendendo que é inoportuno. Então, todos não querem a mesma coisa, ao menos na mesma hora, né? Então, há sim um descompasso entre objetivos a serem alcançados, até os objetivos sendo os mesmos. Maria Lídia, o desentendimento pontual, isso existe dentro da família, entre marido e mulher, entre pai e filho, entre filhos e pais, entre amigos, entre sócios. Você não pode citar que haja conflitos de classe em pleno ano 2010, porque pontualmente está se discutindo um projeto de redução de jornada, em que a jornada no Brasil não é de 44 horas. Isso a lei limita em 44, mas a jornada no Brasil, média, é de 41 horas, porque muitos setores e setores grandes já têm 36, 38, 40 horas. E o que nós colocamos não é que não estamos dispostos a dialogar, mas não em véspera eleitoral. Eu gosto de respeitar muito as pessoas. Uma coisa são interesses das pessoas, outra coisa é quando os interesses das pessoas se mesclam com outros interesses. Em momento eleitoral, discutir uma questão como essa pode ser misturado o interesse das pessoas com interesses eleitorais. Mas é bom saber o que o candidato pensa sobre essa questão que tem a ver com a vida das pessoas? Então, na verdade, o que nós defendemos, podemos discutir isso, mas não em véspera da eleição. Não é um momento para se discutir projetos como esse. E também nós podemos, por exemplo, o exemplo francês, você teve em 1982 um exemplo negativo, onde foi compulsoriamente reduzida a jornada e houve desemprego. Em 96, houve voluntariamente um outro programa que voluntariamente e com uma compensação tributária, desonerando, por exemplo, encargos sobre folha de pagamento. Então, houve uma compensação, não tirando a competitividade das empresas, e houve geração de empregos. Ótimo, vamos discutir a redução da jornada. O senhor é a favor ou contra a redução da jornada de trabalho? Desde que a jornada de trabalho seja voluntária, não obrigatória, e haja uma compensação tributária, eu estou a favor, sim, sem dúvida nenhuma. E quero lhe dizer que os funcionários das próprias entidades nossas têm uma jornada em torno de 40%, em alguns casos até abaixo disso. Então, eu não sou contra. Agora, quando você faz, só para terminar esse assunto, quando você faz obrigatoriamente, se você pegar uma pequena empresa, porque os grandes setores, as grandes empresas já reduziram. Setor automobilístico é 40 horas, setor químico, setor farmacêutico é 38 horas. Agora, quando você pega, por exemplo, uma empresa de 5 funcionários, uma pequena empresa, porque quando você faz de forma obrigatória e linear, é para agricultura, comércio, indústria. Pega uma empresa de 5 funcionários, se exigir uma mudança legal, que exija que ela admita mais um, 20% a mais no custo dela, corre o risco dela demitir os 5. Por isso que na França houve, quando foi compulsoriamente, houve desemprego. Então, eu não sou contra o diálogo, eu só não quero que se misture as coisas. Então, vamos discutir isso, mas não em véspera da eleição. E vamos discutir isso não de forma compulsória, de forma linear a todas as empresas, micro, pequena, média e todos os setores, que aí é errado. Esses assuntos, como disse a Maria Lídia, tem que ser discutido, sim, para que o eleitor saiba qual a posição do candidato. Então, eu vou dar um exemplo. O presidente Lula, recentemente, ele disse que uma das maiores mágoas que ele sentiu foi a queda do CPMF, dizendo que a saúde, criou um problema seríssimo para a saúde, o fato de não haver mais, e foi adiante, dizendo que o que os empresários, o que os industriais, enfim, as empresas reduziram em 0,38%, etc. Em que isso aí passou? Foi até uma acusação. O repasse para a redução de preço. Para a redução de preço, muito bem. Reclamou isso. Você foi um dos líderes, indiscutivelmente, foi um dos líderes até, quando eu disse que você
tinha perguntado que você era chapa branca, você provou que não era, justamente nessa campanha do CPMF que você mostrou uma independência total, etc. Muito bem. Agora, neste momento, é importante que você mostre qual a sua posição. Você continua sendo contra o CPMF ou você acha que o que disse o presidente Lula, aquele presidente próximo que assumir, vai ter que recompor, voltar à CPMF? Você acha isso? Eu creio que você não deva ter dúvida da minha opinião sobre a CPMF, né? É uma coisa óbvia que tudo aquilo, nós defendemos o fim da CPMF em segundo semestre de 2007 e tudo que nós falamos que iria ocorrer em 2008 sobre a CPMF ocorreu, que não afetaria a Bolsa Família, que não afetaria o PAC, que não afetaria... Então o presidente Lula está errado aí. Não, olha, o presidente Lula, nós estamos numa democracia. E o presidente Lula pode ter a opinião dele, e ainda mais sendo o presidente da República. Não cabe a mim dizer se está certo ou está errado. Agora, também eu tenho todo o direito, como estamos numa democracia, de ter o meu ponto de vista. Eu não tenho a menor dúvida que o que a sociedade fez, e eu tive a satisfação, foi altamente gratificante, vamos dizer, participar da liderança desse grande movimento, em que tivemos 1,5 milhão de pessoas que nos seguiram no final de 2000, durante o segundo semestre de 2007, participamos de audiências públicas na Câmara, no Senado, mostrando verdades, mostrando realidades, números corretos e conseguimos conscientizar e sensibilizar o Senado Federal, que diz um não à recriação da CPMF, que fez um bem à sociedade, deixou 40 bilhões de reais no bolso da sociedade durante o ano 2008, outros 40 e poucos bilhões em 2009, 2010, 2011, porque a reforma constitucional eram 4 anos que iria ser cobrada a CPMF. Então, nós fizemos, aquele episódio foi muito positivo. Quanto à questão da jornada, eu não nego o diálogo, desde que não seja obrigatória, porque se você obrigar a todos os tipos de empresa, a todos os tamanhos de empresa, o tiro pode sair pela culatra. Claro, então é isso, agora o diálogo sempre nós podemos ter. Presidente Scaff, educação, saúde, temas que o senhor colocou na cabeça das preocupações. Acrescento como criar mais empregos? Um governo como o de São Paulo é capaz de ajudar na criação de empregos? De que maneira? Contratando pessoas, aumentando a máquina? Eu não tenho dúvida nenhuma que você tem políticas de desenvolvimento. A forma mais saudável de você criar e gerar novos empregos é através do crescimento, através do desenvolvimento, através dos investimentos. Essa é a forma correta. É lógico que você pode ter política pública, por exemplo, desonerações. Nós tivemos um exemplo aí, em plena crise, uma redução de IPI repassada ao consumidor que ocorreu nos automóveis, na linha branca, a resposta foi imediata, aumentaram as vendas. Isso obrigou ao aumento de produção, isso gerou mais empregos, aquele ciclo virtuoso que faz bem à sociedade, às pessoas, ao país e ao Estado. Então eu não tenho a menor dúvida, você pode ter políticas de redução de carga tributária, você pode ter políticas de desonerações, você pode ter investimentos que busquem maior competitividade em relação à logística, em relação ao transporte público, que zele pela qualidade, vamos dizer, melhor qualidade de vida das pessoas, enfim. Então não tenho a menor dúvida que isso pode ser feito, apesar que quando você fala em política econômica, além dos estados, você tem uma boa parte da política econômica que cabe ao governo federal.